Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que hoje tem um cheirinho, tem um gostinho diferente e especial. Estamos em clima de celebração, é isso mesmo, Vanessa? É isso, oi, um programa comemorativo. Estamos completando um ano do De Cara com Elas, um ano que passaram mulheres incríveis por aqui, que passam e muitas ainda que estão por vir. Agora também tem homens, né, Nick? Que ainda a gente não começou essa temporada de homens, mas o programa é muito bacana porque aqui é mais um espaço que celebra a mulher, né? Essa força, essa potência das mulheres que deixaram de ser presença e hoje elas são protagonistas de suas histórias, não é, Nick? É verdade. Ontem eu estava refletindo, nossa, são 12 meses recebendo aí mulheres reais contando as suas histórias incríveis, potentes, mulheres mães, mulheres, enfim, que têm uma bagagem de vida, que como todas nós aqui sabemos as dificuldades e os desafios de ser mulher hoje em dia, mas ainda assim levantamos a cabeça, nos empoderamos, vamos em frente e fazemos aí a transformação. E o que me deixa mais feliz em pensar que ao longo desse um ano, essas mulheres incríveis que passaram aqui pelo nosso estúdio, aqui no Shopping Total, deixaram um pouquinho de si, levaram um pouquinho de nós, né, Vanessa? Essa frase é linda. Em resumo, a mulher contemporânea, ela não só ocupa espaços, né? Ela transforma esses espaços com as suas marcas, com a sua coragem, com a sua sensibilidade. E mais uma mulher com esse perfil está aqui conosco, nesse um ano de cara com elas, que ela é mãe, ela é publicitária, foi responsável por uma das agências mais importantes de Porto Alegre, que ela vai contar a história, e ela tem um podcast direcionado para a política, para mulheres que estão na política. Recebam, então, com muito carinho, a Luana Rodrigues! Bem-vinda, Lu! Bem-vinda, Lu! Que honra! Muito obrigada. E eu digo assim, ó, esse programa, ele representa, acho que tudo isso, né? Essa força, essa potência, essas histórias inspiradoras. E tu é isso tudo, tu é a personificação dessa mulher potente, resiliente, corajosa. E a gente sabe que a publicidade não é um meio tão fácil assim para as mulheres, né? Nós que trabalhamos com comunicação, quem de repente nos assiste, que acha que daqui a pouco é só glamour, não. Eu acho que na maioria das áreas, né, é difícil, mas tu é essa mulher e a gente acredita que nesse um ano tu é essa representação dessas mulheres todas que passaram aqui e nos deixa muito felizes. Gente, com essa apresentação eu fiquei emocionada, né? Eu quero agradecer a Nick e a Vanessa por esse momento, assim, poder dividir com vocês esse dia tão especial, que é um dia de celebração para vocês também. E eu sei o quanto é difícil manter um ano de um projeto como esses de pé. Então, vida longa, de cara com elas, aí que vocês tenham muito mais para falar sobre esse universo feminino, que tem tanta coisa para se falar, tem tanta mulher potente para contar suas histórias, inspirar outras mulheres, que é a proposta do programa, porque quanto mais a gente vê que as mulheres conseguem, que elas estão lá na frente, mais portas a gente abre. Então, parabéns para vocês. A gente que agradece e a gente sabe também do teu esforço para manter o teu podcast, né? Ainda mais quando a gente pensa numa pauta que é a política. É tudo né? muito que árduo. É uma pauta, assim, nós que também gostamos muito da área política, sabemos que ainda hoje tem muitos desafios. Hoje ainda nós estávamos comentando que é a primeira vez na história da FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, imagina, mais de 40 anos, primeira vez que tem uma mulher presidente da federação, que é a Adri. E que bom, né? Que uma mulher bom, parabéns. Parabéns para a Adri, a gente já deixa um beijo aí para ela, que ela faça uma ótima gestão, e a gente sabe que não é fácil, né? A mulher na política, a mulher em todas as áreas, mas a gente já começa te perguntando, Lu, quem é a Luana? Antes de tudo isso. Quem é a Lu? A Lu é uma gaúchinha, muito gauchinha. Eu sou lá de Vacaria, gurias. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá no campus de cima da serra. E filha de pai radialista, então a comunicação ela já esteve na minha vida desde muito cedo, né? Meu pai era músico, um gaiteiro. E aí vocês vão perguntar, mas de onde é que saiu a política nessa história toda, né? Meu pai trabalhava muito para políticos. Na época que os comícios eram liberados, enfim, passava longos períodos longe de casa. E essa relação com a política também ela veio um pouquinho daí, né? Eu saí de lá para vir para Porto Alegre para estudar, né? Eu tinha essa necessidade de deixar na minha casa. A minha mãe foi uma mulher
sensacional que me disse assim, cara, esse lugar é pequeno demais para ti. Muitas de nós já ouvimos isso em algum momento, né? Então, vai para a luta, vai estudar. É importante que tu tenha a tua história, que tu faça o teu caminho. E aqui é muito pequenininho. E eu segui esse passo, vim para Porto Alegre, estudei aqui e aqui eu fiquei, né? Mas a Lu é uma grande sonhadora, é uma mulher que acredita na potência das mulheres. Eu acredito na força da sensibilidade. E eu acredito muito no poder da comunicação. Então, acho que o universo acaba também conspirando para a gente tocar esses lugares, né? Então, eu resumiria a Lu assim. Nesse momento, mãe, né? Sou mãe do Benjamin. Agora eu boto meu filho no currículo, né? Porque ser mãe também é uma potência. Até porque ser mãe é um dos maiores desafios, né? Muito grande. Porque nós sabemos aí, né? E falamos da mulher contemporânea, nós estamos cada vez com mais desafios para enfrentar, e a maternidade é um baita desafio, né? Falando, as três aqui são mães e sabem, né? E assim, dizem que a mulher não erra, né? Eu achei que eu seria mãe de uma menina, com toda essa trajetória, com todo... Cara, quando me disseram que era um menininho, gente, meu desafio ficou maior ainda. Porque agora eu preciso ajudar a preparar um homem para este universo de igualdade que eu tanto desejo, né? Então tem um momento aqui ok, agora eu sou mãe de um menino e a gente precisa pensar nisso também, né? A Benjamin está com 3 aninhos, é uma figuraça, assim, sou apaixonada por ele, e ele me ensina todos os dias, né? Eu acho que essa potência da mulher, ela é fundamental da gente conversar, falar. O podcast, ele nasce um pouco disso, né? Hoje, o Mulheres Políticas está com 1 ano e meio de exibição, e ele também vem para este lugar de precisamos falar sobre alguns temas que nem sempre estiveram na mesa das mulheres, quase nunca nos ambientes de poder, porque nós somos muito poucas lá, né? Sim. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Mas hoje essa é a Lu. A Lu busca essas vozes, assim como vocês. Acho que nós temos algumas conexões nisso, sim, né? Busca essas vozes que muitas vezes ressoam no mesmo lugar. Independente de ideologia política, as dores são muito semelhantes, né? E acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Precisamos falar desse universo feminino. Acho que cada vez mais, quanto mais nós falamos sobre isso, mais nós estruturamos, mais nós avançamos. Então, acho que é importante fazer esses momentos de parada também. Muito, né? Muito importante. E tu falaste do podcast, né? Das mulheres políticas, né? Que imagino que são de várias esferas, né? Tu contar um pouquinho aí, Lu, o que é deputadas, né? Todas as mulheres que exercem uma certa autoridade que estão na política. E o que tu aprendeu? Tu falaste ali do desafio das dores, que delas são muito parecidas, né? Que com muita sensibilidade tu vê, às vezes até numa pergunta, pega um nuance aqui, um nuance lá. O que tu aprendeu, assim, de com todas elas que passam lá pelo teu programa, parecido, assim, de dores que tu te conecta ali? É incrível, assim, tá? Porque todas as mulheres que sentaram lá deixaram um aprendizado incrível para mim, tá? Quando o programa nasce, ele nasce de uma falta. Porque eu tenho 20 anos de mercado de comunicação, 20 anos atendendo pessoas em espaços de poder, lideranças, seja no mundo corporativo, seja no universo político, e eu conseguia contar uma das mãos, quantas mulheres eu pude ofertar o meu serviço. Por que elas não estavam lá, né? Elas não chegavam lá, e eu tinha um desejo imenso de conversar sobre isso. E o podcast, ele nasce um pouco também nesse momento, assim, né? Então, dessa lacuna. Vamos ver como é que elas me contam, elas que estão lá, né? O que elas estão vendo, qual é a dificuldade que elas estão enxergando ali. E cada uma delas deixou uma coisa, um aprendizado gigantesco para mim. E acho que a principal questão existem muitas coisas que se conectam, independente da questão ideológica, né? Eu acho que as coisas, elas se perdem às vezes na ideologia, mas o problema, a base a dor é a mesma, né? E isso para mim é um maior dos aprendizados. Esse programa, ele passou por um certo preconceito, começando pelo nome, né? Mulheres Políticas. Algumas das minhas amigas já me disseram, Lu, gosto tanto do teu programa, não podia mudar de nome?
Porque a gente Mesmo? não gosta de política. E eu super entendo, a maioria das pessoas não gosta de política, né? Tá aí as pesquisas para falar sobre isso, sobre a questão da imagem das instituições, né? E a política tá ali dentro, porque a gente vê muita coisa ruim sobre política, né? Sim. Mas toda a nossa vida se constrói a partir das relações Tudo é políticas. política, né? Tudo é política econômica, política social. E eu tinha... Até a política da boa vizinhança. Até a política né? da boa vizinhança. Né? Então eu tinha um sonho assim, até meio infantil de fazer com que pudesse ser palatável para todas as mulheres entenderem que a vida delas passa por isso. E é tão difícil, às vezes parece que a política ela é construída de uma forma pra gente não gostar mesmo, né? Tudo é difícil, é uma linguagem difícil, as regras são difíceis, o ambiente é um ambiente que é não hostil, majoritariamente então, também. Eu tinha um pouco disso, assim, tá, então vamos conversar sobre isso. E quando eu começo o programa, eu gostaria que ele fosse um ambiente para todas as mulheres que estão nessas esferas de poder, que não só as eleitas, né? Quando uma mulher galga uma posição de presidência, ela tem uma capacidade de atuação de discutir coisas que nos afetam, né? Independente de ser um cargo eletivo ou não. E aí eu comecei a convidar essas mulheres para conversar e uma das coisas que pintou foi isso, Lu, mas eu não tenho desejo de entrar na política. Eu não quero que confundam a minha vida com um desejo de me eleger daqui a pouco, né? Então ela passa até por uma certa educação de, né, convencer essas convidadas a conversar comigo e entender que elas estão em ambientes que passa por muita decisão, né? Que realmente elas exercem uma função política ali. Eu aprendi coisas muito sensíveis, né? Então, as dores que essas mulheres passaram, elas são muito parecidas. Questões de assédio, a dificuldade de terem que se provar, de estarem sempre muito mais preparadas que os homens, né? Estudarem muito mais, aceitarem determinadas situações, né? E por que elas são muito poucas lá, né? Porque são muito poucas na base. Existe um degrauzinho quebrado ali também no universo político, né? Não é só no universo corporativo onde tem esse degrau quebrado. Na política isso também acontece, né? Elas estão na base, elas são grandes na base, elas fazem a força de trabalho, mas na hora de ascender as funções de serem de fato eleitas, elas não conseguem avançar, né? E eu acho que isso tudo, esse ambiente ser discutido, assim, ele é muito interessante, sabe? E isso que tu traz, a gente fez um programa especial da FAMURS, agora não me lembro, foi no início do ano, né? Foi a Assembleia de Verão. A Assembleia de Verão da FAMURS, que a gente conversou com várias prefeitas e prefeitos, enfim, com deputados, e em todos, assim, o que a gente sente? Claro que cada vez mais está se abrindo espaço para as mulheres, mas é como se as mulheres ainda não tivessem interesse, porque tem outros interesses, né? Tipo, a mulher, ela já é... Se a gente para pensar o Brasil, a maioria... Olha quantas mulheres são donas de casa, mas são responsáveis por essa família, né? Ou trabalham, são donas de casa, a gente trabalham... tá na segunda, terceira geração já das mulheres chefes de família. Exatamente, mulheres chefes de família. Aí a mulher tem que se preocupar com os filhos, tem que se preocupar em colocar comida dentro de casa, em colocar, enfim, o todo, ter aquele cuidado. E aí, nem dá para elencar muita coisa. Aonde que entra a política nisso? Mas não tem espaço. E até para aquelas que estão dentro desse processo, né, que elas vão dizer o seguinte: Lu, as decisões políticas, elas acontecem em horários e ambientes que eu não consigo participar. Olha que interessante isso. Acho muito... É num jantar, é num bar, é num ambiente onde eu não vou. Cara, terminou meu horário, eu preciso ir para casa, eu tenho a minha família, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha casa, eu tenho uma série de... que foi que tu trouxe, tem uma série de outras estruturas que eu preciso dar conta, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Até que eu preciso ver os meus filhos, né? Os filhos. Saí de manhã, não voltei, né? Porque a mulher também tem essa preocupação, né? Então, eu sempre digo, onde nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exato. Porque nós queremos, às vezes, avançar, mas sempre a família também falou mais alto, eu acho, no instinto materno, né? A gente tem isso, essa sensibilidade desde sempre, né? E os homens não se dão conta disso. Por isso que é importante a gente trazer para o debate essas pautas todas, incluindo a maternidade, porque me fez lembrar agora de uma amiga minha, que ela ocupa um cargo importante, assim, né? Enfim, numa entidade, e ela estava com um filho doente. E eles marcaram uma reunião aleatória fora de horário. Ela falou, ok,
vou para a reunião, né? Eu faço parte, eu tenho que estar lá. E ela falou que deu uma volta, conseguiu gente para cuidar do filho e tal, e foi, só que ela estava cuidando o horário. Claro. A princípio a reunião ia das 7 às 8 e pouquinho no máximo, e ela controlando. Aí diz que lá pelas tantas, isso eu achei incrível essa história, lá pelas tantas eles começaram a discutir, em sua maioria homens, e falaram, não, a gente tem tempo para ficar aqui até sei o que horas, porque não importa, o importante é a gente achar uma solução. Diz que ela levantou, falou não. Ela levantou e disse, não concordo, discordo. Mesmo em espaços onde a gente tem que tomar decisões importantes, a gente tem que entender que a gente tem horário. Eu sou mãe, eu não sei quem aqui está cuidando dos seus filhos em casa. Eu sou mãe, meu filho está doente em casa e eu preciso. A organização era das 7 às 8h30. 8h30 eu preciso ir, porque eu tenho um compromisso. Então a gente deveria ter organizado a nossa reunião e ser assertivos dentro desse horário. Ela falou que ela provocou um desconforto, que aí eles se deram conta que é verdade, eles estavam discutindo ali a hora sem preocupação, ela tinha preocupação, então muito isso... E também ela não estava sendo privilegiada naquela discussão, né? Não, era ninguém pensou nela. É como ela disse, eu sou dos combinados, ela é bem sargentona, eu sou dos combinados, combinado era das 7 às 8h30, eu me organizei para isso. Né? Mas agora, olha a importância de ter uma voz feminina nesse ambiente. Diz que eles né? pediram desculpa e encerraram a reunião. Ela foi a primeira a trazer esse tema para a pauta, né? Sim. Então é isso, assim, quanto menos mulheres a gente tem nessas esferas, menos se discutem essas coisas que são da humanidade. Não é porque ela é uma mulher, né? E a culpa, Lu, é que nem a Vanessa falou. Agora, quantas de nós já passou por isso e ficou quietinha? Sim, exatamente. Porque tu não quer dar o braço a torcer para um homem, tipo, que eu não estou igual. Ou Só tu que pensa não, assim, é a forma realmente de construção que a gente tem que começar a impor. Ou tu pensa assim, eu não vou falar porque assim, ó, já... Parece que é eu que sou mãe. Não, e já, a gente já sabendo de um pré-conceito de que é mulher, é mãe... então assim, ó, já me contrataram, não vão querer... Vão se arrepender de contratar, porque justamente eu tenho a demanda dos filhos. Então a gente se sente culpada sempre, né? Sempre. É uma loucura, né, Lu? E gurias, assim, ó, vou dizer pra vocês, eu já reproduzi muito esse pensamento. Eu, enquanto líder, enquanto gestora de empresa, já reproduzi esse pensamento das mulheres com relação às mulheres e com relação à maternidade. Eu carrego uma dor imensa comigo, da minha história, de ter mães dentro do meu grupo e eu ter este mesmo pensamento, que era o pensamento corporativo, cara, a mulher virou mãe, vou ficar 6 meses sem ela aqui no meu time, depois quando ela voltar, nós vamos enfrentar uma dificuldade, porque ela volta diferente, a gente volta, né? A gente volta completamente diferente. Então, eu consegui parar, revisitar isso, reelaborar isso, mas eu reproduzi durante muito tempo. Olha que gesto de humildade, né? Dizendo que ela também já pensou assim, mas é exatamente isso também. O corporativo ali, ele dá uma contaminada. Né? Porque tu tá na história ali. E aí não é uma questão de gênero, é uma questão mesmo que o trabalho é o foco principal e a gente precisa fazer com que aquilo dê certo. E aí tu acaba sobrando muito pouco tempo para se preocupar com as outras coisas que também são essenciais, mas que a gente fica ali, na verdade, mergulhados, né? Naquela questão toda. E é tão sensível isso, assim, que a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Então, momentos como esse que a gente está tendo, de falar e ter uma audiência tão qualificada que vai conseguir fazer essa mesma reflexão com a gente aqui, quando a gente está nesses ambientes, tentar trazer essa sensibilidade para dentro do dia a dia, assim, eu acho que não existe fazer gestão sem ter este letramento, sem ter este conhecimento, sem ter essa sensibilidade. Agora a gente se discutiu um tempo atrás a questão do trabalho remoto, né? O quanto isso foi positivo para as mães, para as mulheres poderem acompanhar os seus filhos, não mudou o resultado da empresa, ou seja, existem formas de fazer, e essa flexibilidade ela precisa estar dentro de uma discussão, porque também ela não acontece por ebulição espontânea, é uma força, tem que ser debatido, é uma política, é um movimento da empresa, é um processo, é uma construção de abertura para que essas mães, essas mulheres, a gente sabe, existem muitos indicadores que mostram que onde tem mulheres na liderança, os resultados são melhores, para que elas possam estar de fato inteiras ali.
né? Como mães, como líderes, como, né? Tendo todo, porque a mãe, ela orbita, né? A mulher, ela tem todo um universo que a segue, né? Ela então, é multifacetada, total. né? Então, quanto mais a gente entende este universo, mais as empresas conseguem acolher isso e dar espaço para que, de fato, ela se desenvolva. Claro, isso ainda é bastante utópico, né, Grace? A gente está falando aqui, pelo menos, num lugar muito privilegiado, né? Mas essa discussão precisa ser feita, né? Para que a gente possa abrir, pelo menos, os olhos e entender, existe uma necessidade para essa mulher poder ser completa dentro desse ambiente e poder crescer, porque a gente sabe que o tempo das mulheres e dos homens é diferente. Essa coisa de que todo mundo tem 24 horas é uma balela, né? 24 horas, mais o tempo de buscar o filho na escola, mais o tempo de organizar a agenda, a feira, o tema, o almoço, então, enfim, a agenda do médico, né? Que é toda a sobrecarga mental que essas mulheres, nós mulheres, passamos e que também precisa estar na mesa dando uma discussão como essa, né? E entra muito de volta, é importante a gente falar sobre isso e que homens nos escutem, claro, e aprendam a cada vez mais dividir esses papéis também. Porque, claro, eu me trago sempre pro exemplo. Eu lembro também, mais 40 a mais, né? Então, eu já passei por várias etapas ali de quando eu tive meus filhos, da culpa, do todo, de querer abraçar o mundo e achar que eu sou Mulher Maravilha, mas eu acho que hoje nós estamos num outro processo, que já não é mais querer ser a guerreira, e sim aceitar que nós temos falhas, que nós estamos aqui para dividir. Eu acho que isso é importante a gente falar, principalmente no meio corporativo. Para ti, Lu, foi difícil quando tu te tornou mãe na agência? Como é que tu lidou com a maternidade, com os desafios do teu trabalho, com essa visão, né? Foi muito difícil, tá? E não pelo ambiente, porque eu estava num ambiente absolutamente acolhedor. Eu já era líder naquele ambiente, era uma agência com maior, acho que, se não me engano, um indicador de 64% do time ocupado por mulheres, né? Então ele já tinha uma outra pegada, assim. Mas eu enfrentei muita dificuldade. Eu fui mãe aos 40, 39 para 40, então deixei a minha maternidade para mais tarde. A maternidade não era um desejo. Não era prioridade, aí deu aquele clique, né? É agora. Foi do nada? Foi do nada isso? Eu comecei a ter vontade de maternar lá aos 36, 37. E aí eu enfrentei uma jornada que foi assim, olha, vocês têm os primeiros médicos onde eu fui, né? Você tem sobrepeso, a chance do seu bebê ter uma série de problemas, você vai ter dificuldade de engravidar, então eu também não encontrei um ambiente isso também tem um muito acolhedor, tá? Não foi um ambiente muito acolhedor. Quem sabe você congela seus ovos, vamos fazer um teste, vamos ver isso aqui. É bizarro. Foi bem intenso, assim. Então, poxa, agora que eu tenho condições financeiras, que eu me estabilizei, que eu poderia ter, isso agora virou um problema, né? Que não era um problema, agora virou um problema. Levei 2 anos e meio, quase 3 anos para a gestação acontecer. Foi natural, enfim, mas ela foi um processo, né? Foi um processo de muito autoconhecimento também, né? Porque tu tá sempre meio que no limite ali, né? Então, dentro da empresa foi uma delícia, foi uma gravidez super acolhida, né? A empresa teve um carinho muito grande comigo, os meus liderados, né? Acompanhando isso comigo até hoje. Tem um relacionamento com o Benjamin muito legal. Mas existe um abismo quando você ganha o seu bebê até a hora que você vai trabalhar. Porque o mundo aconteceu, o mundo girou e você ficou naquele universo mãe-bebê. E, sei lá, a gente se perde. Existe um luto por aquela mulher que ficou antes dessa gestação e uma nova que está nascendo que eu não sei quem é, porque eu só tenho um bebê ali, eu não sei quem eu sou. Um bebê que a gente está aprendendo a conhecer também, que é importante falar sobre isso. Tudo novo. Quando eu ganhei o Gabriel, que foi meu primeiro, né, que já está com 18, eu tinha 26 anos. Tava feliz, né? Foi bem planejado, tudo lindo, quartinho. Quando eu peguei ele, eu já trabalhava, sempre fui ativa, né? Sim. Corria 1000. Quando eu peguei ele, eu falei, tá, legal, eu brinquei com a minha mãe, tá, agora eu largo, devolvo ele e entrego. E agora? Como é que eu faço agora? E agora? Aí eu lembro que a minha mãe brincou comigo, não, filhinha, né? Brincadeira, agora você não é um boneco. Agora não dá pra devolver. Não dá pra devolver. Mas essas realidades do que a gente convive, que não é também romantizar a maternidade, é legal esse teu relato. Não dá, porque não é, tu queria ser mãe,
enfim, desejei desejou, profundamente mas aquela naquele criança. momento veio e aí começa E agora, agora? quem eu sou? Quem sou né? eu? Quem E eu vou dizer sou pra eu? vocês, eu sei que os puerpérios, eles têm períodos diferentes. Eu acho que agora, 3 anos depois, eu começo a me reencontrar com o meu corpo, né? E me achar bonita de novo, porque eu passei num processo, tô eu e o Benjamin aqui nos conhecendo, nos entendendo, voltar para a empresa, voltar no momento onde a empresa ela andou 6 meses, ela evoluiu, ela fez as escolhas dela, independente de mim. Né? E como é que eu volto a embarcar neste caminhão que seguiu andando, né? Esse barco seguiu e eu vou embarcar aqui deste momento para frente. Nesse outro momento que eu estou diferente. E eu completamente diferente, com uma carga de responsabilidades diferente, uma amamentação maluca que para mim foi muito difícil. Amamentou ele? Eu amamentei ele até os 4 meses, a pau é corda. Eu dizia que eram 3 pessoas para fazer essa amamentação, porque eu não produzia leite, tá? E aí essa coisa da culpa ela é bem complicada, né, Vanessa? Porque muito. assim, ó, o que eu mais ouvi nesse período foi: mamãe, você precisa estar bem para o seu bebê estar bem. Nem que amamento Só que o ambiente, ele não tem nada para que eu fique bem. Porque eu tô com uma privação de sono, porque, né, o bebê depende de mim o tempo todo. Tá com a os minha hormônios rede de apoio era uma rede de apoio, né, que precisava organizar. Os Tava com hormônios todos. maluquíssimos. E aí tu fica assim, bom, mas se eu preciso estar bem, eu fico mais culpada ainda, porque se qualquer coisa que acontece com ele, a culpa é minha. E essa narrativa é uma narrativa muito, muito poderosa, ela é muito potente, né? A mamãe precisa estar bem para que o bebê fique bem. Eu já entendi que eu vou ouvir isso pro resto da vida. Quando ele foi para a escolinha, foi mais ou menos assim: mamãe, se você ficar bem, seu bebê vai ficar bem. Mas eu não tô bem. Eu tô me afastando. Tem um momento aqui de separação. Para ele é doloroso e para mim também é. Claro. Né? Essa mãe que vai deixar essa criança na escola para olhar para o trabalho, para olhar para outro pedaço da vida dela, também tem uma dor aqui, né? Então tinha mais isso, mais essa culpa do mamãe, você precisa estar bem para que ele precisa estar bem. E daí na amamentação isso para mim foi muito complicado, Nick, porque eu tive dificuldade, eu não tive uma super produção de leite. Aquela primeira momento onde a pediatra te olha e diz: mãezinha, tá na hora de botar uma fórmula, porque aí tu te sente não o suficiente, né? Tu não tá suficiente para nutrir o meu filho. Então, enfim, passei por todos esses processos, né? E aí chegou lá no 4º mês, assim, e ele super parceirinho ali, porque aí era eu, ele e meu marido para amamentar, né? Com relactação, com sondinha, né? E tenta de um lado, tenta de um outro, enfim, todo um processo. No 4º mês, eu disse: cara, não tá legal para ti, não tá legal para mim. Nós tentamos tudo que deu, todas as gotinhas possíveis, né? E tá tudo bem. E tá tudo certo. A nossa conexão não depende disso. E também, assim, tem uma terapeuta maravilhosa, assim, que me acompanhou, que me acompanha na vida. Mas, cara, a nossa conexão vai estar num outro lugar, que não foi esse. Nós cumprimos a nossa etapa e tá tudo certo, né? Mas foi isso, foi um processo que também é difícil. Nem sempre amamentar é fácil, não é um processo... é natural, gente, natural, dificílimo. É um natural que tá muito longe desse tudo, sabe? O que a gente volta e meia discute é que cada mulher é uma mulher diferente. Cada história é uma história diferente, cada organismo reage de uma forma diferente, cada momento é diferente. Mas eu vou dizer pra vocês, Gurias, o que foi a coisa mais complicada pra mim? Porque eu sempre trabalhei, sempre estive na ponta da operação, da coordenação, do controle da relação com o cliente, do controle da relação da agência, e naquele momento eu não tinha controle de absolutamente nada. Sentiu impotente? Eu me senti muito impotente. Nas primeiras doenças dele, eu me senti completamente impotente. Porque dentro da agência eu tomava uma outra medida, apertava 2 botões e acaba com a consequência daquilo. Quando eu virei mãe, não tem isso, entendeu? Ele não tá legal, ele tá vida, doente. Né? Ele tá doente, então tá. E ele teve uma sequência de bronquiolites e tal, internações. E aí tu olha assim, tu vê que tu realmente tá impotente naquele processo, né? E assim... E é o amor incondicional da gente, né? Não adianta. O que fica disso tudo? É a mãe que fica. É a mãe. Essa função mãe, ela é um lugar muito, muito maluco, assim, porque tu espera, tu acompanha, tu nutre, tu sofre junto, tu orienta e a mãe fica. E eu fiz eu fiz de novo essa relação. Recentemente a gente teve notícias muito tristes, né, sobre feminicídios, sobre feminicídio cruzado, sem mérito, sem discutir, né, a questão do papai que jogou o gurizinho da ponte. E aquilo me pegou de um jeito... Nesse mesmo lugar, né? Porque quem fica é a mãe.
É a mãe que vai ficar sem o filho, é a mãe que vai ficar sem a Não, relação. sempre eu choro, é sempre com a mãe. A mãe muito... é sempre eu solidarizo com as mães. muito, sempre. muito forte. E eu sempre assim. falo isso. Gente, e a mãe dessa. Porque foi. E a mãe, onde é que fica as mães, né? Porque mãe sofre. Não desmerecendo os pais, né, também. Mas aquele amor incondicional mesmo é de mãe, né? Pode ter de pai? Pode. Nós não estamos dizendo que não. Mas mãe, eu digo, como é que é? Deus é pai, mãe é mãe, né? Porque não adianta, mãe tá sempre ali. A mãe é a do casaquinho, a pouco pegou a comidinha. Os meus filhos falam assim, de lá vai ela de novo. Tomou água. Eu falo 400 vezes por dia. Tomou água. Mas só que ontem ela tava mal agasalhada, minha filha. Tu vai com essa roupa, mas eu tô com calor. Mas não pode, tem que levar o casaco. E a gente repete o que nós, né? Lá na infância ouvíamos e achava, ai, mas que chato. Que vocês vão se identificar. Quantas vezes não teve cansaço, não teve hora, não teve agenda, não teve o que não tinha, às vezes naquele momento não tinha uma rede de apoio, tu tinha que te virar, né, com teus filhos, leva junto. Eu lembro, eu me recordo de N situações, mas tem uma que me marcou muito. Quando eu fazia eventos também, junto com as minhas outras atividades paralelas, e eu tinha organizado para ter uma babá numa noite que eu ia fotografar um evento. Na última hora não tive essa babá, e eu não tinha ninguém, porque eu morava longe, morava no Vale do Taquari, não tinha uma rede de apoio que nem eu tenho aqui em Canoas, né? Foi um dos motivos que eu acabei retornando também para cá em 2016. E o que eu faço na hora, eu pensei muito rápido, levo junto. Eu pensei, eu vou fotografar, mas eu tava apavorada. O que eu faço? Levo junto. Aí eu lembro que a mãe, né? Eu tinha 2 câmerazinhas em casa, levei meu equipamento e dei uma para cada um. E levei eles junto. E falei, vocês vão ficar do lado da mãe trabalhando hoje. Depois a mãe hoje vai ser diferente. Olha o lúdico. Mas e olha o desespero da pessoa aqui. Eu precisava trabalhar, eu tinha um contrato, eu tinha que cumprir. Só que no contrato não dizia, não leve filhos, né? Vai dar tudo certo. Eu dei um jeito. Levei e os 2, eles ficavam agarradinhos, eles tinham uma diferença de 1 ano e 10 meses. Eles ficavam agarradinhos, eles ficaram o tempo todo fotografando, eles levaram a sério. E eles viraram a atração do espaço. Ainda bem que foi um evento, claro, que tinha como levar. Mas podia ter dado muito ruim. Podia dar muito ruim. Mas aí eu digo, os percalços que a gente passa, e aí acabou, deu certo. A foto do Miguel fez fotos lindíssimas. O Miguel tinha, 6 aninhos, fez fotos lindíssimas. Mas eu sempre me recordo desses momentos onde não vai ter ninguém. É tu. É tu com o teu filho. E aí tu tem sonhos. Tu tem que sustentar muitas vezes. Eu era chefe de família. Então eu tinha que sustentar a minha família. Só que eu tinha que trabalhar, eu tinha que continuar fazendo as coisas que eu amo, e eu tive que me virar no rosto, nos 30 e fazer acontecer. Então a maternidade nos modifica e nos traz força. O que a maternidade te ensinou, Lu? A escutar. A maternidade me ensinou a escutar. Tu falou uma coisa muito, muito importante, Nick, que tu disse os sonhos, né? Porque para mim, a maternidade deu uma boa pausada nos sonhos, né? Aquele que tu para assim, não vai dar, eu não tenho energia, tempo, né, para colocar esses sonhos de pé nesse momento. Então ele vai precisar parar um pouquinho. Mas a maternidade me ensinou muito a escutar. E eu sempre achei que eu tinha uma característica de escuta muito desenvolvida, né? Eu estudo psicanálise há muito tempo, segui minha vida estudando psicanálise. Cara, eu realmente sou uma boa escutadora, até o Benjamin aparecer. Porque quando eu me confronto com ele, na verdade, me coloco com ele, eu estou na frente dele, da Luana, na infância, na criação que eu recebi, ele me mostrando que, cara, esse mundo aqui tá diferente para mim, mas eu não sei como é que eu ando nisso, como é que faz isso aqui, né? E como é que eu construo um ambiente onde ele possa se desenvolver? E essa escuta, ela e aí eu vou trazer de novo a questão da maternidade no currículo, porque o que a gente aprende na maternidade, as habilidades de criatividade que tu trouxe agora, de ter que levar os meninos para um ambiente, de aprender a escutar o meu filho, aquilo que ele não sabe dizer, porque ele não sabe falar ainda, né? Sim. Essa escuta, ela tá num outro lugar. Quando a gente traz isso para dentro do trabalho, a gente enriquece muito mais as nossas entregas, né? Então a maternidade hoje, ela me ensinou muito sobre isso, sobre esse escutar.
e essa pausa que foi necessária, e às vezes ela é necessária, e tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Então, e esse pausar, ele para mim foi muito difícil, entender que, cara, agora não vai dar, daqui a pouco vai dar, mas agora não, segura um pouquinho aí, porque tu não dá conta. E aí não adianta a gente ficar tentando forçar uma coisa que tá para além da capacidade, tá além da minha capacidade de tempo, de energia, até de saúde. Física, né? Até de saúde, de avançar, né? Não, agora não, mas daqui a pouquinho vai dar. Não sei até onde os homens sentem esta pausa, né? Então vamos dizer assim, a maternidade, ela é uma grande barreira ainda para as mulheres galgarem seus espaços de liderança. Porque essas pausas, elas nos impedem, né, às vezes, de aproveitar oportunidades, de estar disponível para algumas questões, enfim. E isso pega muito, né? Isso aqui ainda tem um degrau muito grande para a gente avançar, né? A gente falou de rede de apoio, às vezes a gente pensa sempre mais pertinho ali, né? Vó, tios, tias. Mas existe uma necessidade dessa rede de apoio que está para além da família, que é a escola, que daqui a pouco é um meio de transporte de qualidade, que tu possa, né, dar conta dessas mães que precisam fazer esse movimento todo, assim. Então tem um universo de necessidades aí que nem sempre a gente consegue dar conta só. E aí a gente volta, né, Lu? O quanto é importante as mulheres nesses espaços aí públicos, né, para que elas também, nós que temos essa visão mais realista, digamos assim, poder criar oportunidade, questões, políticas públicas para sanar e tantas coisas, né, que faltam para as mulheres. E mulheres de todas, como tu disseste ali, está numa posição privilegiada, uma mãe solo, que não tem rede de apoio a ninguém, gente. Que é elas por elas mesmas. E que tem que, às vezes, aprender e deixar os filhos sozinhos, porque senão não tem o que comer, tem que trazer o alimento, e os filhos às vezes ficam sozinhos ali, um cuidando dos outros. E muita gente critica isso. Muita gente critica porque não está naquela posição, não tem aquela história, não, né? Que eu digo, o meio também faz muito da gente, né? Então as pessoas também elas julgam pelo seu prisma, né? Não pela questão. Então, quanto a gente volta a dizer o quanto é importante mulheres estarem nesses espaços de poder mesmo, né? Vanessa, a gente nasceu e cresceu numa sociedade que não é acolhedora para essa mulher, né? Nós estamos aqui discutindo isso num lugar muito bacana, de mães, de profissionais, enfim, mas onde é que essa discussão é feita de fato, né, para acolher essas mulheres, para entender a dificuldade dessa mãe? Cara, não existe não ter uma mãe, existe não ter um pai, mas não existe não ter uma mãe. Então tinha uma cena, agora eu estava vindo para cá, vocês falaram sobre isso, gurias, muito curioso, que eu vi um pai no semáforo, sinaleira, bem gaúcha, né? Lu, tu falou que gaúcha lá de Vacaria, eu também sou bem gaúcha daqui, mas bem gaúcha. Na sinaleira ali com uma criança, mas assim, gurias, muito pequenininho, acho que era recém-nascido. Eu olhei, mesma hora, minha cabeça foi, mas cadê a mãe dessa criança? Porque tá precisando de alguma coisa, aquele coitado com uma criança ali recém-nascida. Olha como a gente pensa, olha como a gente pensa errado também, né? Daqui a pouco nós estamos achando que ele não é capaz, né, de estar ali com aquela ou a gente criança. Não sabe foi a automático condição. Esse pensamento. Ou daqui a pouco ele, sei lá, não tem a mãe. Ele é o pai que está cuidando dessa criança. Então, é importante a gente debater esse tipo de assunto, porque mesmo nós, que temos a mente aberta, que somos instruídos, que abrimos espaço para esse tipo de debate, ainda assim, quando tu tá ali, sem ter a consciência, vem aquele... Do nada ali, que vem esse olhar automático, esse olhar automático, o quanto a gente tem esse olhar ainda preconceituoso e de culpa, e de culpar a mãe. O outro exemplo clássico da mulher na balada, né? Tá na balada, cadê o filho? Quem ficou com essa criança? Quem ficou com essa criança? Quantos homens que são pais recebem esse mesmo questionamento, né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa trazer realmente para as rodas de debate, conversar cada vez mais, para que talvez em algum momento a gente comece a mudar essa concepção que a gente tem do olhar da criação dos nossos filhos. Exatamente. Que não é a criação da mãe, a gente sabe a importância, mas olhar como, até nós tivemos já uma psicóloga falando sobre isso, né? Olhar enquanto família, né? Que hoje a gente não tem, a gente coloca o peso ainda muito na mulher,
E aí eu te faço uma pergunta, que é algo que eu faço para mim. Será que não é a gente Com realmente certeza. a maior culpada de ter esse preconceito com a gente mesmo? Com certeza. Eu acho que a gente vem de uma estrutura, claro, que reforça isso o tempo todo. Né? Então, assim, quantas de nós brincou de boneca e quantas de nós brincou de foguete na infância, né? Que podia ser, então, assim, existe uma criação e existe um ambiente que nos leva a essa reflexão, essa falta de reflexão, né? Esse automático do... Mas a gente precisa questionar. Só que ter essa abertura, na verdade, entender que aqui tem algo estranho é muito difícil. Se é difícil para nós, imagina para a base, né? Imagina, né? Nós estamos aqui num momento de reflexão entendendo que a gente reproduz muita coisa, né? E eu acho que sim, tá, Nick? Eu vou dar um exemplo de casa, né? Louça na pia. Eu sou maior, gente, tarefa de casa é para ser dividida. O Benjamin, com 3 anos, sabe que ele tem que fazer as tarefas dele, não é para me ajudar, não é para ajudar na casa, é porque ele mora naquele ambiente e ele tem as tarefas dele, eu tenho as minhas, o pai dele tem as dele. Então, assim, olhar a pia cheia e não é a minha tarefa, né? Naquele momento, e não ir lá fazer isto, é um exercício. Não sou eu que vou fazer. Tu falaste tudo, Lu. É verdade. As pessoas dividem a casa, espaços, moram juntas. Não é nossa a louça, não é, né? E é uma coisa muito louca, A gente né? divide esse nosso ambiente. todo Mas a mundo, gente né? Mas a gente É um vai. exercício. É um exercício. É um exercício. Ó, Me dá fica a dica, Me dá um mulheres. nervoso ver aquela pia. Mamães, exercícios diários, né? A gente está Exercícios trazendo diários. exemplos aqui. Exercícios E é muito diários. legal ouvir a história da Luana por isso. A gente fala, quanto mais a gente fala, a gente está inspirando alguém do outro lado, né? E é nas pequenas coisas, né? O meu marido levando o Benjamin para tomar banho e eu pensando, vou pegar a roupinha. Mas pra que eu vou pegar a roupinha? Mas é porque a gente pensa assim, ó. Mas ele vai se Ele não vai que roupa ajudar. que ele vai pegar. Porque assim, eu vou dividir com umas você. combinações estranhas, tá? Nessa loucura de A gente é trabalhar, culpada. que nós 3 aqui trabalhamos muito, né? Muitas festas, o meu marido levou meus filhos pequenos. Gente do céu. E aí eu tava no trabalho, depois eu ia pra festa. Se vocês vissem as roupas que eu encontrava nos meus filhos, por causa disso aí, eu dizia, meu Deus, as mães devem achar que eu sou uma louca, que eu não tenho mãe. Maravilha que tu conseguia. Mas a minha era se quase de trabalhar. pijama às vezes. E Mas as crianças aí muito que felizes, tá. né? Mas aí que Mas tá. é isso. E eles continuam sendo maravilhosos. É. Os filhos de vocês maravilhosos amam a mãe, amam o pai, enfim, ou o padrasto, madrasta, o que, enfim, as Qual novas concepção construções for. de família, né? Não tá nesses detalhes. Não tá. Mas a gente sofre. Nós sofremos, nós Sim. nos culpamos, e é como Nós tu falou. sofremos. Eu acho que o que fica muito do que a Luana traz é nós mulheres, agora chegando o Dia das Mães, né? Claro que a gente tem que amar nossos filhos de forma incondicional, isso não é isso que está em xeque aqui, que a gente está em discussão. Mas o que a gente está te convidando para reflexão é até que ponto eu estou me culpando em tudo, nas divisões de tarefas. Eu lembro também de alimentação, tu trouxe esse exemplo, eu lembro de alimentação. Eu era doida da alimentação. Hoje eu não sou assim, sou totalmente relax, né? Relax. Mas eu era assim, mas o que estão dando pro meu filho? O que o fulano tá dando? Sabe? A gente tem essa coisa de monopolizar também tudo. Eu acho que a gente tem que fique para nós, né? Agora, 2025, depois de tanta coisa que a gente enfrentou no nosso Rio Grande do Sul, que a gente enfrenta diariamente como mulheres, a gente relaxar um pouco mais, né? Confiar também mais nas pessoas daqui a pouco que a gente tem do lado para dividir essas rotinas, essas tarefas e viver, né? Tentar se despir muito desses preconceitos que às vezes a gente tem, olhando até umas para as outras, né? Menos rótulos, menos caixas e mais liberdade de ser o que é e deixar também a vida fluir, né? Sabe, Nick, que isso é uma coisa bem interessante, né? Que para as mulheres é muito mais doloroso o olhar preconceituoso entre nós mesmas do que dos homens. Isso é horrível. Muito. Ai, mas as mulheres competem. Mas eu não gosto de trabalhar com mulher, prefiro trabalhar com homem. E a questão da maternidade, e isso é presente, não tá não é nada distante da gente aqui, tá? É bem pertinho. É bem verdade. Né? É verdade. E como isso dói muito mais sabendo que é de uma mulher que enfrenta a mesma coisa que a gente, muito. né? E nos colocam também muito nisso, né? Sim. De essa coisa de a concorrência, de achar que
isso aí é cansativo, mas que a gente ainda tem que combater, porque tem muito, né? Sim, E demais. assim, se tu falas não tem, essas pessoas não acreditam, né? Acham assim, não, duvido que não sei o quê. Duvido que ela É uma coisa assim que é tão cruel. Nós já tem tanta coisa que é cruel conosco, né? A gente já falou algumas aqui para a gente só não repetir de novo. E aí nós ficamos ainda criando picuinhas e coisas, desqualificando às vezes umas às outras para se sentir melhor. Isso é horrível. Isso tem que ir para discussão também, porque a gente fala tanto no machismo, né? Mas muitas vezes nós mesmos somos as machismo machistas, não tem gênero, né? Eu sempre digo, machismo exatamente. Não tem gênero, né? É que a gente aponta muito a questão para o homem. E se esquece que nós temos que se educar. A gente reproduz. Eu com as minhas amigas, não sei, e eu, a Nick também falamos muito junto. Nós falamos muito. Quando alguém fala um pensamento automático, opa, olha o que tu falou. Corrige. Não dá para te reproduzir. Porque isso é importante nós também nos educarmos, né? Porque a gente vem também de uma criação assim. A gente está vivendo isso. A gente está dentro da transformação. A gente está dentro da mudança. Se a gente para pensar, nós hoje, mulheres com 40 a mais... Ou 50 menos, que a gente gosta muito de usar os 50 a menos, a gente começar a fazer uma reflexão agora, desde que a gente tinha 16, 20, 30, o quanto já houve uma mudança e uma evolução. E muito por quê? Porque as mulheres estão ocupando mais espaço, as mulheres estão tendo mais representação, as mulheres estão sendo mais inspiração. Estão se colocando em lugares, mais. Se impondo mais. Exato. Né? Essa geração maravilhosa que está vindo, então. Sim. Essa já vem com outro chip, como eu digo, né? Com certeza. Eu tenho uma filha de 9 anos, é outro chip. Já não é mais, então nós estamos ainda na transição, né? A gente está ainda na fase da desconstrução, Guris, e talvez por isso seja tão difícil assim, né? Porque a gente fica, às vezes, dos dois ladinhos da balança, né? A gente se dá conta de que a gente está reproduzindo alguma questão. É automático. Opa, né? Às vezes é automático. E é bom a gente falar, é importante, eu, na área da comunicação, assim como vocês, né? A palavra tem poder. A palavra dá forma, a palavra dá contorno às coisas. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai se libertando disso e vai conseguindo fazer com que outras mulheres também falem sobre isso, né? Não, elas percebam as nossas histórias e tenham aqueles insights. Opa, eu também estou passando... Não é só eu que estou passando, não é só eu que estou passando isso. A Luana, nossa, eu olho a Luana dando palestras maravilhosas, falando, enfim, de estratégia, de comunicação. Olha que mulher empoderada. Aí, de repente, a gente ouvir a Luana dizer que não é fácil conciliar tudo. Como isso? Eu acho isso potente, gente. É sério. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no nosso programa. Demais. É quando a gente consegue desnudar mulheres poderosas e conhecer as essências. E aí, daqui a pouco, alguém que está nos ouvindo, nos olhando, pensa, poxa, eu também posso chegar lá. Eu também vou passar por isso. Talvez vai ser difícil, mas tudo bem. Vou virar páginas e seguir. E existem muito mais... está muito mais próximo a gente se encontrar nessas dores do que nas diferenças. Com certeza. E é muito mais fácil para a sociedade dizer que nós somos muito diferentes. Porque aí nós ficamos mais distantes. Exatamente. E quanto mais distantes a gente está, menos força nós temos. Enfim, aí dá uma discussão filosófica bem grande, né? Menos conexão. E existe muita proximidade nessas dores mesmo, assim. E toda vez para mim, toda vez que as mulheres se reúnem para fazer conversas potentes como essa, nós nos fortalecemos. Você disse uma frase muito bonita, né? Que as mulheres que vêm, elas deixam um pouquinho delas e levam vocês. E isso é uma grande verdade, né? Porque eu acho que toda vez que as mulheres se encontram e fazem esta troca de deixar um pouquinho de si e levar outras de nós, a gente se fortalece. A gente se fortalece como ser humano, como humanidade, e eu acho que só tende a dar mais frutos, assim, né? Lu, para fechar, já estamos acabando aqui, viu como passou? Muito! Tá gostoso! Gente, que delícia! Que conselho tu deixaria, tu, uma profissional aí com uma bagagem imensa, agora mãe, né? Que conselho tu daria para mulheres que estão hoje no mercado de trabalho, sobrecarregadas, que são mães ou estão querendo ser mães, mas enfim, estão passando por essa situação. E agora. Nós recebemos fazendo só o link, Nick, uma mulher, né, a Tânia Martini, que falou aqui no programa
que ela se preocupou muito com a carreira e deixou a maternidade passar e que ela se arrepende, né? Isso ficou muito marcado também. Né? Eu lembro, porque também tem essas mulheres que estão correndo atrás da máquina e se empoderando mesmo e querendo fazer a diferença nos seus setores profissionais e a maternidade às vezes passa. E lá adiante ela se arrepende. Se dá conta. Foi o que a Tânia falou, se arrependeu de não ter tido filhos, né? Ai, gurias, eu vou dizer pra vocês que é se autoconhecer. É o isso aí. chave. É o que a gente sempre fala, né? Ouvir, é o se conhecer, é se entender. Porque essa rodinha de ratinho que a gente fica maluca faz com que a gente não olhe pra gente, que a gente não se entenda mais, que a gente ache que descansar é um problema. Ai, meu Deus, eu tô descansando. O que está acontecendo, né? Estou deixando de fazer alguma coisa. E fazer este olhar para dentro é uma potência muito grande. Porque muitas vezes a gente faz coisas que nem sempre a gente tem tanto desejo assim, que nem sempre vai nos dar trazer tanto benefício quanto a gente poderia ser mais potência no mundo. Acho que toda vez que a gente se escuta mais, a gente entrega muito mais potência para o mundo, que acho que é isso que a gente veio fazer, né? Só que a gente só consegue fazer isso se a gente se conhece. Querendo ser mãe, não querendo ser mãe, que também tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas se conhecer, se ouvir, se respeitar, porque muitas das coisas que nós falamos aqui são espaços que nós deixamos ser atravessados pelos outros. São os limites que nós não colocamos, são os posicionamentos que nós não construímos, mas até para poder se posicionar, a gente que trabalha com político, né, o posicionamento é o mais importante que tem e tal. Até para a gente conseguir se posicionar, a gente precisa se conhecer, para entender até onde o outro vai, até o que a gente pode entregar, os nossos momentos de pausa. Eu já mudei de carreira mais de uma vez, né? Isso é muito legal também de se falar. Cara, não era isso, é um outro lugar, que é uma outra Luana, que tá num outro momento. Só que até para fazer isso tem que parar, tem que se escutar. Se conhecer. Tem que se conhecer. E essa jornada é muito difícil. Muito. É muito difícil. O autoconhecimento é uma jornada muito difícil. E dura, né? Tu lida com as tuas sombras, né? Demais. Porque aí a gente lida com as nossas sombras também. Demais. A gente começa a ver... Tá, mas aonde que eu errei aqui também? Mas eu acho será sempre que foi um assim, erro mesmo? Será que foi um erro? Mas a gente começa a descobrir muitas sombras assim, com o autoconhecimento. E aí tu começa também a entender porque normalmente as coisas não estão no outro, né? É nós com nós mesmos. Sempre é nós com nós mesmos. Nunca é no outro. Né? A gente que terceiriza porque é mais fácil terceirizar, né? Mas é sempre a gente com a gente mesmo. E aí é maravilhoso mesmo. É isso, eu diria, autoconhecimento é um investimento para ti e para o mundo. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente entrega para o mundo, né? Então, essa seria a minha dica. Façam o que vocês entendem que é importante para vocês. Se coloquem à disposição para concorrer aos cargos, mulheres, porque as pesquisas dizem um homem 60%, ele enxerga o universo 60% qualificado, ele vai concorrer, a mulher, se ela não vê que ela está 100% qualificada, ela não vai. Se coloquem à disposição, digam para os seus líderes que vocês querem ocupar as vagas, falem sobre as suas fortalezas, o que vocês se destacam. A gente parece ter um pouco de vergonha sobre isso, né? E assim, isso está nos deixando para trás nos degrauzinhos da carreira, né? Então, falem, coloquem para fora, se desenvolvam, estudem. É importante, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, mais potência, mais força a gente tem para estar no mundo. Então, seria essa a minha dica. Que linda! Olha só, esse modelo olha que modelo. Ficou lindo. E eu acho que é importante falar, gente, semana que vem, domingo que vem, Dia das Mães, então vamos ter programinha aqui de novo, mas eu acho que esse já foi um aquece. Foi lindo, foi potente, e eu tenho certeza que todos vocês que estão aí nos assistindo, mulheres, homens, que tenham absorvido um pouquinho aqui desse bate-papo e que levem para a vida de vocês aí também. Beijo e até domingo que vem, Dia das Mães. Aproveite a domingo. Obrigada, Felipe. Tchau.